Seja bem-vindo você torcedor esmeraldino, você torcedor esmeraldino ao canal Eu Sou Esmeraldino, o canal feito de torcedor para torcedor. Pessoal, você que ainda não conhece nosso canal, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nossas séries, não deixe sempre de curtir se você está gostando do nosso conteúdo, deixar aquele like, compartilhar com os amigos, sempre temas atuais sobre o nosso Verdão Goiás Esporte Clube, o maior do Centro-Oeste. Hoje vamos aqui num bate-papo para tentar esmiuçar, detalhar, analisar o trabalho de Armando Evangelista. E para discutir esse assunto importante, eu trouxe comigo meu amigo Cássio Ricardo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Cássio, seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Um obrigado especial para você que está acompanhando o nosso trabalho. Alex, e que maravilhosa essa série, hein? Vem o segundo episódio, Goiás Legends, sexta-feira de manhã, às 9 horas. Vocês vão acompanhar os melhores jogadores do Goiás de cada posição. Não deixe de ver, tá? Vai aparecer no cardzinho aqui em cima para vocês o primeiro vídeo da série. E lembrando que na sexta-feira tem o segundo episódio, tá? Do lateral direito. É isso aí, tá tendo uma repercussão super grande, inclusive votados e escolhidos, tá curtindo lá, vai lá para conferir quem foi votado, quem que comentou. Grande Edson Mug, aquele abraço. Edson Mug. Para completar aqui a discussão sobre o Armando Evangelista, eu trago o meu amigo Lucimar Alves. Seja bem-vindo, Lucimar. Primeiramente, né, Alex, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo o nosso vídeo, né? Estamos aqui para participar o comentário hoje a respeito do nosso grande Armando Evangelista, né? É isso aí, Armando Evangelista, e por falar em Armando Evangelista, né, ele chegou no dia 12 de junho de 2023, assumiu o Goiás há há um mês, mais de mês, né? E já está aí tendo frutos dos resultados, tendo algumas atitudes, enfim, trabalho de Armando Evangelista até então. Cássio Ricardo. Trabalho do Armando Evangelista. Se a gente avaliar apenas os números, a gente não vai ter uma previsão tão boa assim. Mas acho que por todo o contexto envolvido, eu acho que o trabalho dele é muito bom. Você vê se algumas coisas que você vê no Goiás pareciam meio amadoras, jogadores acima do peso, fora de forma, indisciplina. Algumas dessas coisas foram cortadas, o treinamento parece que está sendo levado mais a sério. Tanto que eu falei no vídeo de hoje, que eu gravei hoje, vai ser postado amanhã, falei com meu amigo, o Felipe Manzan, né, que o Goiás está bem mais preparado fisicamente. Você não vê o Goiás aquele time entregue, aquele time morto. Então o time se tornou mais competitivo. O trabalho dele, na minha opinião, é bom por todo o contexto envolvido, não somente pelos resultados, né? Depois dessa vitória, depois que a gente ganhou do Cruzeiro, seria até fácil falar que o trabalho dele é bom, depois dessa vitória, do empate ali contra o Atlético Mineiro, o jogo bom que teve contra o Santos, mas o meu voto é que sim, que o trabalho dele é bom por todo o contexto envolvido. E o Armando chegou tendo muito trabalho, Lucimar Alves. Ele fez alguns cortes no elenco, o elenco estava muito inchado, ele já reduziu os Filipes, né, com a saída dos Filipes Basto, Felipe sumiu. Felipe Costa, Felipe Basto e Ferreira, exatamente. Os três Felipes, mais alguns jogadores. Mas, ao mesmo tempo, ele está sabendo otimizar, né? Essa semana nós tivemos aqui a notícia da proposta do Alisson, do Vila Nova. O Hugo estava com 3 propostas, ele barrou, porque, segundo ele, são jogadores importantes para o elenco. Ou seja, ele está fazendo essa gestão de pessoas muito boa, inicialmente, Lucimar Alves. Alex, com certeza. O nosso Armando Evangelista, ele é aquele treinador que enxerga lá na frente, né? Então, ele está pondo ordem na casa, ele já teve... dispensou alguns atletas, alguns jogadores que não estavam convencendo no elenco, realmente não estava, né? Então, isso já é um dedo dele, um trabalho dele, que ele já está mostrando serviço com aquele estilo europeu dele trabalhar, não querendo menosprezar os nossos treinadores brasileiros, mas a gente tem que olhar, enxergar que o trabalho dele, do Armando Evangelista, é fundamental. É aquele treinador que já está fazendo muita coisa benéfica para o nosso Goiás. Ainda é cedo, mas a tendência que, pelo que a gente está vendo, vai ter futuro. E com certeza ele vai
e vai engrandecer mais o nosso Goiás Esporte Clube. Cássio, essas medidas têm tornado uma repercussão muito grande na imprensa, né? Algumas medidas um pouco mais forçadas, outras não, mas ontem no canal do Theo José, o próprio Tadeu falou uma frase que me marcou. Ele dizia por que o Armando não chegou antes, poderia ter chegado antes. É isso mesmo? Se ele chegasse, poderia ter chegado no início do ano para não pegar metade do trabalho. Como seria, né? Porque tá impactante o trabalho até então. Na minha concepção, assim, o time treinado antes pelo Emerson Ávila estava sendo até competitivo, foi até relutante pela vinda do português, porque eu pensei o seguinte: o técnico vem lá do futebol europeu, completamente do nosso futebol sul-americano, sem conhecer os times, sem conhecer o time do Goiás, sem conhecer os jogadores. Então ficaria muito complicado para ele trabalhar aqui. Achei que ele pudesse não dar conta. Então, naquele momento ali em que ele foi contratado, eu penso que ele seria o treinador para um projeto de trabalho a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Então, se contrataria aqui no final do ano para começar a treinar um time para a próxima temporada. Mas ele me surpreendeu. Mas Tadeu está com a razão, tá? Ele deveria ter chegado antes, né? Indo de acordo com o que o Cássio falou, na mesma entrevista, e o próprio Evangelista também falou no canal do Theo José, o Lucimar, lá o time que ele treinava lá em Portugal, a média de público, por exemplo, era 3.000, 4.000 pessoas. É um clube, com todo respeito, com toda proporção, é um time pequeno em relação ao Goiás. Então acaba que o Goiás tem sido uma oportunidade também na carreira do Evangelista, e ele tem encarado dessa forma, né? Com certeza, Alex, porque é o seguinte: se ele está dirigindo um clube lá do europeu lá, né, conterrâneo dele, que ele é da Gema dali, vir para cá para o Brasil, a tendência é que ele cresça e a visibilidade dele vai sair praticamente no mundo inteiro, porque o nosso Brasil é uma vitrine, apesar de ter grandes clubes, né, famosos, como tradicionais. Então até ele lá, o próprio Armando Evangelista e vários que estão aqui treinando muitos times brasileiros, né? Então eles já vêm com essa intuição de fazer o clube crescer e para ele ser bem visto, né? Tanto no futebol europeu como no futebol brasileiro inteiro, cresce a mídia dele, né? Cássio, havia uma divergência da diretoria, e aí é a divergência mesmo, né? Porque o presidente falava uma coisa, o presidente do conselho outra coisa, em relação à prioridade do seu brasileiro, de se manter, e em relação à Sul-Americana. Como será que o Evangelista vai tratar essa competição tão importante para a gente? A Sul-Americana que eu estou falando, né? Sim. Eu acredito que ele não veio de Portugal para cá para brincar, não, né? Eu acredito que ele vai levar a competição a sério, até mesmo porque assim, o Goiás hoje tem um plantel grande, né? Tem vários jogadores. Então, assim, reduzido por ele, inclusive, né? Já... Um pouco reduzido, mas ainda assim um elenco grande. Exatamente. Tá? Então, assim, talvez seja interessante o Goiás fazer uma mescla. Não estou falando para poupar todos os jogadores ou colocar todos os titulares, mas de repente ele poupando talvez o Sander, né? Um jogador que às vezes possa, numa eventualidade, ele estar suspenso por algum cartão, porque vamos ainda ter o jogo de domingo, não é isso? O Goiás joga domingo contra o Grêmio e na quarta-feira vai para a Argentina pegar o Independente. Eventualmente a gente pode ter um jogador pendurado, por exemplo, o João tem 2 amarelos, pode tomar o terceiro e ficar fora do jogo do Brasileiro, então pode aí mesclar o elenco um pouco, né? Não colocar o time reserva, não estou falando isso, longe de mim, mas eu acredito que o português vai encarar muito a sério essa competição, até o discurso da diretoria você vê que está diferente, né? Hoje estão falando em sim priorizar essa competição e tentar vencer os jogos. Exatamente. Mas o Paulo Rogério fala uma coisa, o Edmir outra. Alex, sim, fala. Alex, olha só. Parou de aparecer jogador com CK alto, né? Suspeito, né? Não tem mais jogador com CK mal alto. Mal preparado fisicamente, que só ficava auxiliando lá no banco, né? Só uma informação para vocês, o retrospecto aqui do Evangelista já nesse curto período de tempo, na Sul-Americana ele teve um jogo, uma vitória, no Brasileirão foram 6 jogos, 2 vitórias apenas, né?
um empate e 3 derrotas. De fato, ainda um pouco tímido os resultados. Mas, Lucimar, é preciso a gente compreender que, de acordo com o que vocês bem falaram aqui, o trabalho parece ser bem feito. A gente tem que ter uma certa paciência, mesmo que o Goiás esteja numa situação difícil, porque os outros portugueses que aqui chegaram, e aí aqui eu cito o Abel lá no Palmeiras, também tiveram um início difícil, né? A gente precisa ter essa cultura de ter um pouco mais de paciência com o treinador. Isso é fato, porque, e outra coisa, trazer reforços à altura, né? Igual ele próprio está ajudando, né? Porque já tem um dedo dele, trazer jogadores que já chega pronto para vestir a camisa e está mostrando serviço. Então, isso é muito gratificante para nós, e até para ele mesmo. Ele já está fazendo a coisa certa. É isso que a gente espera. Mas é igual você citou aí, tem que ter paciência, não precipitar e querer criticar antes do tempo, antes da hora, porque às vezes não está tão bem assim, mas a tendência é ir melhorando aos poucos, porque o time ainda está sendo montado, está chegando atletas, jogadores, para compor o elenco. Então aos poucos que o nosso Goiás vai se mostrando serviço e com uma grande competência dele através daquele tipo de ser, aquele treinador que ele é rígido, porque ele não quer coisas erradas dentro do grupo, ele quer coisa certa, porque se atrapalha o grupo, atrapalha ele também. Então ele está sendo rígido nesse ponto aí, beneficiando a todos, tanto a carreira dele como o nosso clube Goiás, né? E é difícil pedir para o torcedor, né, Cássio? Justamente até ia pedir a sua opinião sobre isso, porque o Goiás vem de um tempo que caiu, daquele grande Goiás, os resultados não são tão bons, e como pedir paciência para o torcedor, porque o Goiás precisa de resultado e também precisa de um trabalho que marque. Como conciliar isso? Eu ia rebater o Lucimar aqui, mas eu acho que serve para os dois, né? Eu acho assim, trabalho a longo prazo, paciência com o treinador, isso aí para mim depende. Depende da situação, depende do momento e depende do treinador. Para mim você tem que ter paciência com alguém que tem potencial, com alguém que tem algo novo a mostrar, com alguém que pode evoluir. Mas ele não mostrou que tem todas essas características, algo novo, tem potencial e tende a evoluir? Sim, ele sim. Com ele acredito que tem que ter paciência, acredito que ele é um bom treinador, mas assim, falando no contexto geral... Não, sim, mas a gente está falando hoje só do Evangelista, eu falo do Evangelista porque, assim, até foi falado no canal do Theo José, muito bem falado pelo Tadeu. Ele falou, porque o cara ele veio de uma liga, ele treinava um time menor que o Goiás, que não tinha pressão. O Goiás ainda está aquém da pressão do Flamengo, Corinthians, mas é um time que já tem pressão. Vocês concordam? Aqui ele tem mais pressão que lá no Arouca. Então a gente acaba que tem que ter uma certa paciência, mas a gente não pode ter essa paciência porque a gente estávamos na zona até ontem e pode voltar, né? A rodada não foi tão boa para o Goiás. Essa que é o grande exercício que a gente vai ter que ter agora, né? O canal é novo, Alex, mas eu te conheço há muito tempo. Sei que você é defensor que os técnicos fiquem quase que eternamente, né? Eu podia abrir a caixa de ferramenta aqui, falar de alguns treinadores aí que você defendia, mas vamos tocar o barco. Tem que ter, com certeza. Dar oportunidade para o português. Vamos dar oportunidade, até porque ele está merecendo isso. Paciência, torcida, paciência. Eu tô mas ele está merecendo, né? Ontem, você próprio mesmo no jogo contra o Cruzeiro foi muito bem elogiado por todos aqui do canal. Depois da variação tática que ele fez, na verdade, assim, eu não vi outro treinador brasileiro ter feito no Goiás. Eu não lembro. Se você vê muito no futebol europeu, você vê os melhores jogos da Champions, é recheado disso, mas aqui no Brasil não tem tanto. E no jogo a gente está gravando aqui um dia depois do jogo contra o Cruzeiro, né? E teve variação tática. Isso. Exatamente. Eu gostei bastante. Sim, se a gente for observar bem, o Cássio e Alex, após os jogos contra o Santos, depois contra o Atlético Mineiro e contra o Cruzeiro, teve uma evolução muito grande do trabalho dele já mostrou. Já no Santos, Já no Santos. Exatamente, já está tendo um dedo dele no rendimento. A equipe já está trabalhando a favor do que ele está indicando ali, ensinando para o que tem que ser feito. Muitas mudanças, né? Então, por isso que a gente tem que dar credibilidade para ele. E nos vídeos do canal, como na análise do pós-jogo, a segunda impressão do pós-jogo, né?
E aqui na nossa fala aqui, a gente já observou que não é só a parte dele, né? Tem a questão física, que já está evoluindo, a questão estrutural, que o Tadeu citou nessa entrevista aí com o Theo José. Então tá revolucionando e fazendo história, né? E aí eu cito o nosso colega aqui do canal, ele não está com a gente aqui hoje, mas gravou sempre grava com a gente, o Felipe Mazan, ele falando dessa questão dos treinadores europeus, inclusive da questão do Evangelista. Quando o Evangelista veio, ele inclusive defendeu, observou uma questão errada no contrato, que o contrato dele foi só para o final de dezembro. Se realmente o Goiás fosse um time mais visionário, tivesse uma visão maior, já teria feito esse contrato com um ano, né, Lucimar? Mesmo sendo uma aposta, como a gente bem falou, ele veio do pequeno Arouca para treinar um time grande, que é o Goiás. Ainda tem então, correu o risco, porque eu penso assim, vai que ele se deslancha e mostra um bom serviço. Você pode ter certeza que tem clube grande daqui do Brasil mesmo, até de fora, o próprio europeu, time grande como os tradicionais aqui, vão querer tirar ele do Goiás. Então, por isso que eu falo que tinha que ter feito um contrato mais longo, porque a tendência é ele mostrar um futebol melhor para o nosso Verdão, né, o nosso maior do Centro-Oeste. Então, a tendência é essa. E se isso vier a acontecer, o que pode acontecer com esse contrato curto? Ele pode perder o treinador, porque o treinador, nessa hora, vai escolher um time mais tradicional, às vezes, financeiramente é melhor para ele. Então, eu acho que tinha que ter feito um contrato mais longo, mas isso aí a diretoria, às vezes, achou por bem optar por isso, né? Nós não podemos fazer nada, nós torcedores, né? Mas a diretoria pode ter pecado, né, Cássio? No sentido de que tá certo que ainda dá tempo de fazer uma extensão de contrato, mas a gente é tão carente de bons... Porque, assim, aqui longe o canal nunca criticou as pessoas da direção, mas o trabalho deles é pouco questionável na questão de entender futebol e de fazer uma gestão de futebol. É alguém que chega para fazer tudo isso e, de repente, a gente pode perder porque o contrato não foi tão bem amarrado. Mas nesse caso eu entendo a cabeça dos gestores do Goiás, né? Porque não tinha como você saber que o cara ia fazer um trabalho bom que ia dar certo aqui. Então, assim, vamos trazer o cara, vamos ver o que ele é capaz. Caso seja necessário, a gente prorroga o contrato. Como assim, mas na fala do Edmin ontem, Cássio, ele falou que tinha certeza com a Armando, mas o Edmin não vai se falar, né? Ele também falou certeza no trabalho que ele tinha dado apoio aí ao antecessor do Evangelista, o substituto do Guto. Emerson Ávila. Né? O Emerson Ávila, né? Ele tinha certeza do trabalho do Emerson Ávila, um resultado ele já não tinha mais certeza, né? Então você tem razão nisso aí, né? Eles tinham certeza com o trabalho de vários treinadores, eles tinham certeza com o trabalho do Guto, né? Eu como torcedor, não recuso acreditar que eles vão contratar alguém sem achar que o cara é capaz, né? Me recuso a acreditar. Tem muitas coisas que a gente tem que questionar, mas realmente você tem toda a razão. E você, torcedor, o que tem achado do trabalho do Armando Evangelista? Possa fazer um comentário aí, participe com a gente sempre dos nossos vídeos, comentando também, deixe seu like, né, comente esse assunto lá, compartilhe, comente, discute, dê sugestão. Cássio, ficamos por aqui, até a próxima, meu amigo. Até a próxima, Alex, até a próxima, Lucimar. Um salve para você que está acompanhando a gente. Como é que é? Na sexta-feira a gente tem o quê? Goiás Legends, o vídeo que vocês não podem perder, feito com muito carinho, uma edição muito especial para vocês, onde vamos escolher os melhores jogadores do Goiás de todos os tempos, para cada posição, tá bom? Não deixe de ficar. Já tem um escolhido, né? Já temos escolhido, goleiro. Vídeo 1 que você pode conferir, vamos deixar no card aqui em cima. No card aqui em cima ou no final do vídeo, tá? É isso aí. Lucimar, muito obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigado, Alex, por tudo, por mais uma live que foram prazerosas, né, participar com vocês. Muito obrigado. Abraço para todos vocês, Esmeraldina, Até a próxima.